Fala pessoal, Golzaço na área e quinta-feira é dia de estar na história, o seu quadro que relembra um grande acontecimento do esporte. Hoje, semana de decisão da Copa Sul-Americana e a gente vai relembrar para vocês a Copa Sul-Americana de 2018, que foi vencida pelo Clube Atlético Paranaense, que é um dos finalistas da Copa Sul-Americana agora em 2021. Você vai saber tudo sobre a competição, os participantes, vai saber a campanha do Atlético Paranaense, o campeão da competição e muito mais. Fica até o final para não perder nada. Antes, se não é inscrito, aproveita, já se inscreve no canal, já também ativa o sininho para receber as notificações e não esquece de deixar o like, hein? E sejam bem-vindos a mais um Tá na História. A Copa Sul-Americana é uma competição que é organizada pela Conmebol e reúne as equipes dos 10 países filiados à entidade, dos 10 países da América do Sul, com exceção das Guianas e do Suriname. A competição traz as equipes de segundo escalão no país. As principais vão disputar a Taça Libertadores e as equipes que não conseguiram êxito na classificação para a Libertadores vão disputar a Copa Sul-Americana. Hoje vamos falar da edição de 2018, vencida pelo Atlético Paranaense. A edição de 2018 contou com 54 participantes. Foi realizada entre 13 de fevereiro e 12 de dezembro daquele ano. A média de gols foi de 2,13 gols por partida. Já os artilheiros foram Pablo, do Atlético Paranaense, e Nicolas Benedetti, do Deportivo Cali. A maior goleada foi Rampla Juniors 4, 0 UTC. O Bahia também fez 4-0 no Blooming, o Deportivo Cali fez 4-0 no Bolívar e o Milionários também fez 4-0 no General Dias. Disputaram aquela Copa Sul-Americana da Argentina o São Lourenço, o Lanús, o News, Defensa e Justiça, Colón e Rosário Central. Da Bolívia tivemos o Blooming, o Guabirá, San José e Nacional Potosí. Do Brasil, o Atlético Mineiro, Botafogo, o Atlético Paranaense, Bahia, São Paulo e Fluminense. Do Chile, União Espanhola, Everton, Audax Italiano e Deportes Temuco. Da Colômbia, Independente Medellín, América de Cali, Deportivo Cali e Jaguares. Do Equador, Barcelona de Guayaquil, El Nacional, Deportivo Cuenca e LDU Quito. Do Paraguai, Sol de América, General Dias, Esportivo Luqueño e Nacional. Do Peru, UTC, Sport Huancayo, Sport Rosário, Sporting Cristal. Do Uruguai, Cerro, Boston River, Rampla Júnior e Danúbio. E da Venezuela, a equipe do Mineiros de Guaiana, Estudiantes de Mérida, Caracas e o Zamora. Na Copa Sul-Americana, Brasil e Argentina têm direito cada a 6 vagas, já os demais países possuem 4 vagas na competição. A competição de 2018 foi realizada em 4 fases. As equipes foram divididas em 2 potes para a realização dos confrontos. No pote 1 estavam as equipes da Argentina, da Bolívia, do Chile, do Paraguai e do Uruguai. Já no pote 2, as equipes do Brasil, da Colômbia, do Equador, do Peru e também da Venezuela. As equipes de um pote só poderiam ser sorteadas para enfrentar adversários dos outros potes, ou seja, não existiriam na primeira fase confrontos entre equipes do mesmo país e de cara já poderíamos ter confrontos de brasileiros contra argentinos. Nessa primeira fase há alguns confrontos, com destaque para o Atlético Paranaense, que enfrentou o New Old Boys 3-0, uma vitória e perdeu outro jogo por 2-1, passando com 4-2 no agregado. Nos confrontos das outras equipes brasileiras, tivemos o São Paulo passando pelo Rosário Central com 1-0 no agregado. Também tivemos o Bahia passando pelo Blooming num 4-1 no agregado. O Botafogo superou o Audax Italiano com 3-2 no agregado. O Fluminense passou pelo Nacional Potosí com 3-2 no agregado. E o Atlético Mineiro foi a equipe que deu adeus à competição. Foi superado pelo São Lourenço da Argentina com um 1-0 no agregado. As equipes que conseguiram êxito na primeira fase receberam mais 10 equipes que vieram da Libertadores da América. A equipe do Jorge Wilstermann, da Bolívia, e o Banfield da Argentina
melhores equipes eliminadas na terceira fase da Copa Libertadores, na fase pré-eliminar, e também as 8 equipes terceiras colocadas na fase de grupos da Libertadores: Defensor, Peñarol e Nacional do Uruguai, o Vasco do Brasil, Milionários, Júnior Barranquilla e Santa Fé da Colômbia e o Bolívar da Bolívia. Na segunda fase, tivemos entre os confrontos a equipe do São Paulo sendo eliminado pelo Colón, 1-1 no agregado e 5-3 para os argentinos na disputa de penalidade. O Vasco também ficou pelo caminho, foi superado com 3-2 no agregado para a LDU. O Fluminense passou pelo Defensor, fazendo 3-0 no agregado. O Atlético Paranaense passou pelo Peñarol, fazendo 6-1 no agregado. E a equipe do Bahia passou pelo Cerro, com 3-1 no agregado. Nas oitavas de finais, tivemos confronto entre brasileiros. O Bahia passou pela equipe do Botafogo, um 3-3 no agregado e um 5-4 para os baianos nas disputas de penalidades. O Atlético Paranaense passou pelo Caracas da Venezuela, 4-1 no agregado. Já a equipe do Fluminense superou o Deportivo Cuenca, com 4-0 no agregado. Destaque também para a equipe do Nacional do Uruguai, que superou o San Lorenzo. Já nas quartas de finais, tivemos o Bahia sendo eliminado pelo Atlético Paranaense, 1-1 no agregado e um 4-1 para os paranaenses na disputa de pênalti. Na outra chave, tivemos o Fluminense passando pelo Nacional do Uruguai com 2-1 no agregado. Estaria então definido uma das semifinais, Atlético Paranaense contra Fluminense. No outro lado da chave, tivemos o Santa Fé passando pelo Deportivo Cali e a equipe do Júnior Barranquilla passando pelo Defensa e Justiça. Nas semifinais, de um lado, os colombianos, Santa Fé e Júnior, e do outro, os brasileiros, Atlético e Fluminense. No confronto colombiano, a equipe do Júnior venceu os 2 jogos e se garantiu na final. Já no confronto brasileiro, o Atlético também venceu os 2 jogos, 2-0 no Rio, 2-0 em Curitiba, e foi a final da Copa Sul-Americana. Na grande final, Júnior e Atlético Paranaense. Após 2 empates por 1-1, a decisão foi para as cobranças de penalidades. E nos pênaltis, o Furacão foi mais feliz, conseguiu fazer 4-3 e conseguiu o primeiro título da Copa Sul-Americana da sua história. No jogo da ida, em Barranquilla, Gonzalez marcou o gol dos colombianos e Pablo marcou para os paranaenses. Tivemos um público de 38 mil pessoas lá em Barranquilla. Já na volta, tivemos o Atlético Paranaense marcando também com Pablo e o Júnior com Gutierrez, 2-1, que levava a decisão para as penalidades. Nos pênaltis, Jonathan, Rafael Veiga, Bergson e Thiago Heleno marcaram para o Atlético. Renan Lodge foi o único a perder. Já para os colombianos, Pérez, Vieira e Narvaez marcaram os gols, enquanto Fuentes e Gutierrez desperdiçaram as cobranças perante a 40.263 pessoas na Arena da Baixada. Atlético Paranaense, campeão da Copa Sul-Americana de 2018, título esse que garantiu o Atlético na disputa da Copa Suruga e também na Recopa Sul-Americana, isso no ano de 2019. O maior público da competição foi justamente o jogo derradeiro, a grande final. 40.263 pessoas estiveram na Arena da Baixada para acompanhar a grande final. Esse foi mais um Tá na História. Se você quer ver a história de uma grande competição, de um grande clube, de um grande estádio, aqui é só pedir pra gente escrevendo aí nos comentários que o Golzaço vai trazer para vocês esse episódio. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Na próxima quinta, a gente volta com mais um episódio do nosso quadro Tá na História. Um abraço e até a próxima. I'll find it.